Oi pessoal, Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Hoje a gente vai estar falando a respeito do dia número 4, ou quarto dia, o Sol e a Lua, quando o Sol e a Lua foram criados por Deus. E a gente vai estar tocando numa questão da cosmologia moderna. Então o subtítulo desse vídeo é Desvendando o Engano da Cosmologia Moderna. Eu creio que se você aceita qualquer parte da cosmologia moderna, você entra em conflito com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O histórico divino bíblico da criação. E eu vou mostrar para você hoje o que a Bíblia diz a respeito da criação do Sol e da Lua e das luzes que são, ou desses dois luzeiros e o que significa tudo isso. Eu não vou poder estar falando abertamente aqui, porque como você sabe, existe uma certa censura nessa plataforma. Então eu estou olhando a possibilidade de uma outra plataforma, onde eu vou falar mais abertamente, porque não tem censura, lá você pode falar o que você quiser falar. Então, eu vou estar colocando informação a respeito da outra plataforma onde você vai poder encontrar vídeos com mais liberdade de expressão, se assim a gente pode dizer. Mas eu falo a respeito disso depois. Por enquanto, nós vamos estar aqui. Se você gostar desse vídeo, por favor, você pode subscrever e falar para outras pessoas. Meu ponto é o seguinte. A mensagem que eu tenho, que eu creio que Deus está dando para mim, é essa. Falar para a igreja se preparar, porque os dias são curtos. Ou seja, nós não temos muito tempo. O que eu quero dizer com isso? A igreja está prestes a ser arrebatada. E é necessário que a igreja se limpe, se santifique, porque as coisas não estão bem. As coisas não estão bem no mundo, as coisas não estão bem dentro da igreja, é tudo profecia. Muita gente está falando de um grande avivamento. Eu creio que sim, vai passar um grande avivamento durante a grande tribulação, e é um detalhe a ser estudado depois. Mas o que a Bíblia diz é que vai haver uma grande apostasia, e nós já estamos vendo essa grande apostasia. Porque as pessoas não estão aprendendo a verdade a respeito de Deus, a respeito de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia. Então esses estudos que eu estou dando aqui, que é a fundação para outras coisas que nós vamos estar falando nesse canal PS82 Português, que é a Bíblia Sem Filtros, uma revolução no estudo da Palavra de Deus. Então, fala para as pessoas, olha, assiste este vídeo, considera, faz com o pessoal lá de Berea, vai na sua Bíblia. Eu não estou falando que ninguém deve acreditar no que eu estou dizendo. Você deve buscar, investigar, pesquisar. E então falar assim, ok, Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta ali, você pode deixar sua pergunta no comentário. E aí então a gente vai estar respondendo as perguntas de acordo. Mas a mensagem, igreja, se purifica, se santifica. O tempo de Jesus voltar, duas fases, arrebatamento e a segunda vinda, quando ele põe os pés no chão, está às portas. Mas vamos lá. Quarto dia, Sol e Lua, desvendando o engano da cosmologia moderna. Nosso texto vai ser Gênesis capítulo 1, de 14 até o 19. Mas nós vamos estar analisando somente o versículo 14. Tem muita coisa a falar, mas eu creio que conversando hoje a respeito do versículo 14 vai ser suficiente para você ter uma boa ideia da natureza do Sol e da Lua. Mas diz assim, Gênesis 1, 14 a 19. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o dia quarto.
Então, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros. Essa palavra luzeiros, mauré, no hebraico, é um substantivo masculino plural. Okay? Então, a palavra em si nos diz que Deus criou dois, mais que um. A ideia da palavra mauré é que os objetos emitem sua própria luz. Então, aqui a gente começa a ver que a interpretação da Bíblia pode ser feita de algumas maneiras. Ou você pode interpretar a Bíblia alegoricamente. Existem partes alegóricas que devem ser alegoricamente interpretadas, mas você não pode pegar toda a Bíblia e decidir que ela é alegórica. Esta palavra especificamente, e lembre-se que a Bíblia foi escrita em parte no hebraico, em parte no grego, e existem algumas pitadas de aramaico ali no meio. Mas o hebraico e o grego são dois idiomas onde existe um valor matemático para sua gramática, para seus textos, para os seus parágrafos, palavras, e até mesmo letras. Então, Deus não escreveu a Bíblia no hebraico e no grego por acidente. Cada palavra, cada letra, tudo tem um valor determinado, específico e incrivelmente importante para que nós possamos entender a palavra de Deus. Então, a palavra mauré significa que os objetos criados emitem sua própria luz. Agora, se você vai em Marcos capítulo 13, versículo 24, Jesus vai dizer assim, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. E algumas pessoas vão dizer assim, Sérgio, o que isso significa que a lua não vai dar a sua claridade aqui? Sua claridade, essa palavra claridade aqui que você está vendo, isso aqui é uma tradução politicamente correta. Okay? Muitas das traduções são politicamente corretas. Essa tradução que eu estou usando aqui é a Almeida Revista e Atualizada. E eu estou buscando um outro texto aqui que a gente vai fazer referência daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Jesus claramente diz que o sol vai se escurecer, e aí então o que vai acontecer é que a lua não dará a sua luz. E algumas pessoas dizem assim, bom, se o sol escurece, o sol não ilumina a luz, o sol não ilumina a lua, portanto a lua não tem luz. Mas este não é o ponto. Porque quando Jesus fala, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, essa palavra sua tem um significado próprio em relação à lua. Mas antes disso, eu pus ali a referência a Ezequiel, capítulo 32, versículo 7, que diz assim, eu estou com a Bíblia em espanhol, mas vamos falar espanhol. E diz assim, e quando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Ou seja, eu vou cobrir o sol com nuvens e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Então parece que Jesus até mesmo faz uma menção de Ezequiel 32, 7, ou usa Ezequiel 32, 7 para o argumento que ele tem a respeito do que vai acontecer com Israel e nos últimos dias e tudo isso. Agora, a palavra sua, neste caso é a palavra autos, que significa alto. Em inglês a gente diz assim, self, mesmo. Então, por exemplo, no inglês eu posso dizer assim, myself, eu mesmo. O que significa é que, neste caso, a luz, que a Almeida Revista e Atualizada usa a palavra claridade, a luz, na realidade, é emitida, é produzida
é uma referência direta ao objeto que está conectado com nesta frase. Nesta questão é a lua. O sol vai escurecer, ou seja, a luz do sol escurece, mas aí então a lua mesmo deixa de dar a sua luz. Ou seja, a ideia é essa, se diferencia de outros objetos ou apontando um contraste. Então a lua está sendo contrastada com o sol. O sol tem a sua luz e a lua tem a sua luz. Número 2, para distinguir uma pessoa ou coisa ao contrastá-la com outra, ou para dar a ela proeminência enfática. Ou seja, Jesus está falando claramente de que quando ele diz sua luz, e essa palavra sua autos está lá no grego e também no hebraico, então está no original. Significa o que Jesus está dizendo aqui em Marcos capítulo 13, 24, é que a lua tem sua própria luz. O que contradiz o que a cosmologia moderna nos ensina, que a luz da lua é uma reflexão do sol. Não é isso que Jesus diz, não é isso que a Bíblia diz. Agora, a palavra que a Almeida Revista e Atualizada usa claridade, na realidade é a palavra phegos, que significa light, eu coloquei light, é luz. Luz e brilho. A definição da física, a definição específica dessa luz, desse brilho, claridade, como a Almeida usa, é o seguinte: o fluxo de radiação emitido por unidade de ângulo sólido em uma determinada direção por uma unidade de área de uma fonte. Agora tipo assim, Sérgio, o que significa tudo isso? O que significa é o seguinte, que existe uma área sólida que é a fonte de luz. E essa área sólida, que é a fonte de luz, emite essa radiação, ou um fluxo da radiação, ou seja, emite luz. E a luz somente pode ser emitida quando esta fonte produz sua própria luz. Quando essa palavra phegos é usada em relação à luz, e a lua não dará sua phegos, a lua não dará a sua luz, não dará o seu brilho, analisando essa frase dentro da física, o que a física nos diria é que a própria lua emite a sua luz. Então não é alegórico. O que a Bíblia nos diz é que o sol emite a sua luz e a lua emite a sua própria luz. Então o que a gente vê é que existe uma agenda dentro das ciências para ensinar o que na realidade foi mudado através da história, depois de algumas brigas filosóficas, porque antigamente a ciência era parte da filosofia, era chamada filosofia natural, e a ciência então se separou da filosofia, e na realidade a ciência agora é o que eu chamo tecnociência, ou seja, o tanto que a ciência observa é dependente da tecnologia que a ciência tem. Então, se eu tenho um telescópio que vê 1000 quilômetros no espaço, a minha realidade são de 1000 quilômetros no espaço. Mas com a tecnologia crescendo, eu tenho um telescópio que vê a 1 milhão de quilômetros no espaço, então agora eu vou ter um outro entendimento da realidade, do que vem a ser a realidade. Então a ciência muda, porque agora existem novas descobertas. Então até a aparição ou da invenção daquele telescópio que pode ver 1 milhão de quilômetros no espaço, a minha realidade era do telescópio que via 1000 quilômetros no espaço. Então eu crio na realidade uma realidade que é uma ilusão, não é verdade. E eu creio que este é a questão, o ponto da cosmologia moderna em relação ao estudo do universo. Eles não têm a tecnologia, por mais que eles queiram dizer que eles têm, eles não têm a tecnologia para observar o universo do ponto de vista do edge,
borda lá do universo olhando tudo. Eles olham de dentro para fora e como o universo é muito grande, ainda que é limitado e não está crescendo, eles não podem ver tudo, eles não podem analisar tudo. Então, a interpretação da existência do universo, inclusive do Sol e da Lua, é limitado para a tecnologia que os cientistas têm. Então, neste caso, o que a gente vê que Jesus está falando, que Ezequiel está falando, é que a Lua emite sua própria luz. E isso vai ser incrivelmente importante quando a gente chega a falar de calendário. Porque existiam dois calendários. O calendário dos fariseus, que era baseado no Sol, e havia o calendário dos essênios, que era baseado onde? Na Lua. E se você estuda a palavra de Deus, o calendário judaico sempre deveria ser baseado na Lua, na luz da Lua. Mas isso vai ser outro estudo, a gente vai tocar a respeito disso daqui a pouquinho uma vez mais, mas vamos adiante. Aí o que acontece? Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E essa palavrinha pequenininha, no, que é bi, e se você muda essa letrinha, aí tira uma coisinha aqui, outra coisinha ali, se faz a palavra bet, que aí você vai ter a palavra Belém, ou Bethlehem, que a gente fala em inglês Bethlehem, que é casa de pão. Então uma letrinha que se muda, tira dois pontinhos, aquele rabinho que está embaixo e aquele pontinho, muda a letra completamente para a palavra bet, que significa casa. Mas nesse caso, na estrutura da letra, como você pode ver aí no screen, essa palavra significa no meio ou entre. É um marcador de uma posição definida por outros pontos em torno dessa posição. Ou seja, os luzeiros foram criados no firmamento. Existia uma ideia antiga que os judeus tinham, os romanos tinham, os babilônicos tinham, os gregos tinham, os romanos tinham, que na realidade na criação, quando Deus criou, ele colocou o Sol, a Lua e as estrelas como que conectado com o firmamento. Pum, conectado com o firmamento. Eles não eram objetos flutuando no espaço. Por isso que eu decidi fazer esta análise dessa palavra haja luzeiros no firmamento, porque a gente vai ver que essa palavra é um marcador que nos deixa entender que o que nós estamos falando, nesse caso, a criação dos luzeiros, é que eles foram criados e foram colocados no meio de dois pontos. Nesse caso são dois pontos. Um marcador de uma posição definida por outros pontos, ou seja, a posição desse marcador, a posição do que foi criado é definida por outros pontos, nesse caso vão ser dois, em torno dessa decisão. Ou seja, é necessário pelo menos dois pontos de referência para que a gente possa então ter a criação dos luzeiros. Os dois pontos de referência, então, é o que você pode ver aqui no PowerPoint. No slide, você pode ver o número 1, o primeiro ponto é a própria Terra e o segundo ponto é o firmamento. Nesse caso, o firmamento aqui é o firmamento que segura as águas de cima. Okay? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 8, como a gente já estudou, disse assim, e chamou Deus ao firmamento céus. A palavra firmamento, raquia, é a referência a essa abóbada, dome, acho que também pode falar domo, essa abóbada que Deus criou, que fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Agora, Deus também chama esse espaço aqui, céus, chamaim, firmamento, e lá diz assim, e Deus chamou ao firmamento, que é esse espaço aqui também, chamaim, ou seja, céus. Então, os dois pontos de referência para que a gente possa saber aonde o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas, os dois pontos de referência é a Terra e o firmamento. Agora, se você vai lá em Jó
em Jó capítulo 37, 18. Quando você vai lá em Jó capítulo 37, 18, deixa eu encontrar aqui, Jó 37, 18, Jó vai dizer uma coisa muito, muito interessante. Ele diz o seguinte, Jó 17, 18. 17 e 18. Você cujas roupas ficaram aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como espelho de metal fundido? Então, essa palavra estender, eu escrevi estendimento, eu espero que essa palavra exista em português. Deus estendeu o firmamento. Se você volta ao estudo anterior, quando eu falo a respeito da criação do firmamento, é como se Deus pegasse um pedaço de metal e batesse. Essa é a ideia da palavra. Bater. E esse metal, que é uma barra, faz uma folha fina, sólida, para sustentar as águas de cima e fazer a separação das águas de cima e das águas de baixo. Então, Jó, no livro de Jó, a gente vê que a pergunta, que era uma pergunta retórica, não, você não pode ajudar Deus a estender o firmamento, mas ele estendeu o firmamento porque ele é Deus. A ideia aqui é o seguinte: sobre essa terra existe o firmamento, que é algo sólido, estendido sobre a terra, que sustenta as águas de cima. Esse é um ponto de referência na criação do sol, da lua e das estrelas. Mas o segundo ponto de referência é Isaías 44. E se você vai lá em Isaías 44, você vai ver que é muito interessante o que Isaías fala. Isaías 44, 24 vai dizer assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Olha o que Isaías diz. Deus diz em Isaías: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Espraiei é a mesma palavra estender. Então, existe esta ideia de que a Terra é uma esfera, que é muito interessante, mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus estendeu a Terra. É exatamente a mesma palavra usada para os céus. Ele estendeu o firmamento, ele estendeu os céus e ele estendeu a Terra. Então a Terra não é assim, a Terra é assim. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. E nesses dois pontos de referência, ou seja, a terra e o firmamento, Deus criou os luzeiros, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Agora, continua dizendo assim: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Normalmente, os pastores, os teólogos, ou seja lá quem for, pega esse texto e diz assim: tudo isso foi criado para um calendário. É verdade, foi criado para um calendário. Mas que calendário? Que calendário? Olha, a palavra sinais, a palavra ot, pode ser encontrada também como othot, sinais. São marcas, ou seja, símbolos ou sinais não verbais que têm significado. Então, o sol, a lua, as estrelas, eles são símbolos que têm significado neles mesmos. Eles são para iluminar a terra, eles são sol e lua para fazer a divisão entre o dia e a noite, tudo bem, mas eles têm um significado neles mesmos. Olha o que Joel 2,30 diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. A palavra prodígios aqui é a palavra mopet, que significa o quê? Sinais. Sinais. É um sinal maravilhoso mostrando poder, que também causa uma resposta de admiração ou terror.
O que Deus está falando em Joel é que cedo ou tarde sinais aparecerão nos céus que vão causar com que as pessoas tenham uma resposta, uma reação de admiração ou terror. E você está vendo o que está acontecendo nos céus? Você já viu que nos últimos anos, 2 anos ou 3 anos, a aparição de objetos voadores não identificados tem crescido de uma maneira inacreditável. Isso não é história da carochinha. Existe evidência militar de que coisas estão acontecendo que ninguém pode explicar. Então, a gente vê que no Antigo Testamento a palavra prodígio, que foi traduzida aqui por Almeida, Revista Atualizada Prodígio, é a mesma palavra sinais. Lucas 21, 25 diz assim: haverá sinais no céu, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E a gente sabe que quando existe uma mudança na Lua, em relação à aproximação da Lua da Terra, as marés sobem e descem. E o que Lucas está dizendo aqui é basicamente o seguinte: é que quando esses sinais comecem a acontecer nos céus, no Sol, na Lua e nas estrelas, a Terra é diretamente impactada. E as nações estarão em perplexidade por causa do que vai estar acontecendo na Terra. Agora, diz assim, que esses luzeiros também são para estações. E a gente diz assim, estações do ano, como por exemplo, a primavera, verão, outono e inverno. É o calendário, de janeiro a dezembro. 30, 31 dias, 28 dias ou 29 dias. E a gente toma isso nada mais como uma direção para o calendário. E é um calendário. Não obstante, essa palavra estações, ela é a palavra moed, estações. Pelo que na realidade significa uma hora agendada, uma hora designada. Ou seja, um determinado ponto do tempo relacionado a outros pontos do tempo. Então essas estações, elas estão conectadas uma com a outra. Existe estação e estações. E todas estas estações estão conectadas umas com os outros no tempo, com foco em que esse tempo tem uma finalidade designada. Ou seja, Deus tem o seu próprio calendário. Nós temos o nosso calendário gregoriano, mas Deus tem o seu próprio calendário. Olha o que diz: com foco que este tempo tem uma finalidade designada por uma autoridade. Ou seja, quando essa palavra moed é usada em Gênesis capítulo 1, versículo 14, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus designou horas, estações, uma hora marcada, agendada, designada, onde ele vai fazer algumas coisas no mundo, que é o seu plano. Aí diz assim, Levítico 23, 4. São estas as festas fixas. E a palavra fixas aqui é a palavra o quê? Moed. São estas as festas fixas, moed, festas agendadas ou designadas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Ou seja, quando Deus criou os luzeiros, o sol e a lua, sim, ele criou para fazer separação entre o dia e a noite, mas ele criou o sol e a lua para que então pudesse guiar ao homem as horas designadas de Deus. E isso está diretamente relacionado com as festas judaicas, o que eu chamo as festas de Deus. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema da igreja? É que muitos dos pastores e teólogos vão dizer que a igreja, eu creio que é a maioria, vão dizer que a igreja não adotou a teologia da substituição, ou seja, que a igreja tomou o lugar de Israel. Não obstante, eles vivem como se a igreja tivesse tomado o lugar de Israel, e o que nós lemos no Antigo Testamento é nada mais historinha para contar na escola dominical. E não é assim.
Quando você estuda as festas que Deus apresentou para o povo de Israel lá em Levítico, elas estão diretamente conectadas com o plano de Deus, com as horas agendadas e designadas, com o calendário de Deus que começa aqui e acaba aqui. E como eu disse em outro vídeo, este calendário começou com a criação e acaba, pelo menos os 6 anos da criação, que 6 dias da criação, que são 6.000 anos, acabam muito possivelmente em 2032. Deus tem uma hora designada, Deus tem uma hora agendada. E o povo de Deus sofre porque não existe profecia. O povo de Deus sofre porque a maioria dos pastores são ignorantes a respeito da palavra de Deus. Eles nada mais trazem aquelas pregações de 1, 2, 3, introdução, análise do texto e aplicação. E dentro da análise do texto tem 3 passos, 1, 2, 3. Fazer as coisas simples para as pessoas entenderem. Eu entendo isso. Não obstante, você mantém o seu povo ignorante porque você não desafia eles a pensarem. E o que Deus nos está dizendo aqui é que se a gente olha para o sol, se a gente olha para a lua especificamente, que é o calendário de Deus, é baseado na lua. Se nós olhamos para os céus, que nos dão sinais de Deus, e nós estudamos as festas que Deus implementou, Deus requereu do povo de Israel, nós vamos ver o seguinte: 4 festas na história da humanidade, 4 festas foram cumpridas, e 3 festas todavia têm que ser cumpridas, e a última delas é a vinda de Cristo Jesus, que está às portas. Estas últimas 3 festas vão se cumprir nos próximos poucos anos. Então, a importância do calendário das festas judaicas está diretamente relacionado com o arrebatamento da igreja. Para um pouquinho. Olha para cima. Tem um filme de Hollywood que saiu talvez há 2 anos atrás, que diz assim, o título é Don't Look Up. Não olhe para cima. O filme é a respeito de um meteoro imenso que vai bater na Terra e vai basicamente destruir a Terra. E a ideia do título, Não Olhe para Cima, Don't Look Up, é que se você olhar para os céus, você vai ver o que está acontecendo. E se você não estiver preparado, você vai ficar completamente desesperado. Então o que acontece? Nós temos que olhar para cima, para o sol, para a lua, e nós temos que olhar mais além do sol e da lua e das estrelas, e olhar para o trono de Deus, que se assenta, que está posicionado sobre todas as coisas, e saber de que nossa esperança vem de Jesus, a nossa esperança vem de Deus, nosso Pai. Mas existe um calendário, existe o sol, a lua e as estrelas, que deveriam dar a nós sinais, e sim dão, se nós observamos. E se nós observamos, nós vamos ver que os dias da terra estão contados. Portanto, os dias da igreja estão contados. E o que a igreja tem que fazer é se limpar e se purificar. A lua tem a sua própria luz, mas a cosmologia não vai ensinar a verdade, porque a ciência é tirana e a ciência é cheia de mentiras. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.